Seja bem-vindo ao canal do Plástico, meu nome é Gilberto e eu tô aqui para falar do terceiro episódio da série Dominando a Regulagem da Sua Máquina de Transformação de Plásticos. Como eu falei, é lógico, eu sou especialista na área de injeção, mas as dicas que eu vou dar aqui servem exatamente para qualquer tipo de processo, né? Seja extrusão, sopro, termoformação, enfim, vários tipos de processos diferentes. Essas dicas também se adequam aos outros processos, ok? A gente já falou de dois assuntos que eu considero bastante importantes, né? Que são as 4 vertentes da economia. Então, se você não viu o vídeo, volta lá nos primeiros vídeos do canal e você vai conseguir assistir as 4 vertentes da economia de processos. Depois eu falei da importância do treinamento do fabricante da máquina que você está transformando o plástico. E agora eu vou falar de dois assuntos que são bem legais, também são muito importantes e têm relação direta com o processo, que o primeiro é a matéria-prima e o segundo é o molde. Então vou dar algumas dicas para vocês aqui para dominar a regulagem da sua máquina, olhando agora para panoramas diferentes, fora da máquina em si, mas dentro ainda do processo. O primeiro deles é a matéria-prima. Bom, quando a gente fala em matéria-prima, a gente já lembra daquele datasheet, aquela folha com as características do material. E é fato, toda vez que a gente chega na máquina e não tem nenhuma referência do material que a gente está trabalhando, já vai buscar algum material sobre ela, mas focado no que diz respeito à parte de características. Mas assim, a folha do datasheet, ele não é algo que é muito aproveitado dentro do processo. Na verdade, o datasheet, ele cria para você e dá para você algumas características sobre o material e algumas coisas relacionadas a comportamentos e características físicas e mecânicas do material, mas na função produto. E a única coisa, referência ali, que na verdade eu acredito que sirva para o processo, né, e vai te dar alguma orientação, é o Melt Flow Index, que é a viscosidade, né, do material, ou a fluidez, o índice de fluidez do material. Esses parâmetros, sim, vão servir diretamente para dentro do processo, para que eu possa ter uma ideia de como é que vai preencher ou não essa cavidade, se esse material vai fluir bem durante a injeção, enfim, né, ou durante o processamento. Enfim, ele vai me dar algumas referências, não vai me trazer muitos ganhos em relação ao processo produtivo. O que eu gosto, na verdade, de utilizar como referência para a regulagem da máquina em si que eu estou trabalhando são os guias de moldagem, né? Na verdade, esse sim tem representação para dentro do processo, porque eles mesmos já trazem essas informações de quais as características tem que ter na máquina, quais são as temperaturas de trabalho, as curvas de reologia do polímero, né? Detalhes construtivos da máquina, como por exemplo o tipo de parafuso injetor que ela tem que ter, as relações de taxa de compressão em relação a LD de rosca. E se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho um curso para isso aí, tá bem? Que está lá no canal do plástico.com.br. Você pode entrar lá e avaliar todos os cursos que a gente tem na página. Já aproveitando aqui já para fazer a propaganda também dos cursos que está lá. Então, existe um curso específico que vai falar de parafusos e injetores ou roscas, né? Para você conseguir identificar todas essas melhores características construtivas e os melhores tipos de parafuso injetor ou rosca que você vai usar nos seus processos aí para transformar certos tipos de materiais. Então, pessoal, esse guia de moldagem, né, ou guia de injeção, esse vai me dar as características que eu preciso efetivamente para ter dentro do processo produtivo e sim começar a iniciar uma regulagem de máquina aí, beleza? Então, eu acredito que vocês vão ter um melhor aproveitamento se vocês forem procurar essas literaturas na internet
Então, normalmente, como é que eu faço? Eu abro lá o buscador, né, que eu mais utilizo, que é o Google, por exemplo. Pode usar em qualquer outro aí, né, Bing, enfim, ou qualquer outro que tiver. Abro lá no Google, lá, guia de moldagem ou molding guide, né, em inglês, a palavra normalmente você vai achar mais fácil. Tá? E aí procuro pelo nome comercial do material ou pelo tipo de material que eu preciso encontrar. E aí vai me aparecer em PDF várias opções para download. Né? A maioria dessas literaturas, pessoal, você vai encontrar em inglês, não é tão simples assim, mas se você tiver um PDF bom que pode extrair, por exemplo, as palavras, ali você pode usar um tradutor ou pode usar uma inteligência artificial para te ajudar a traduzir esse guia de moldagem, e aí você vai ter todas as referências que você precisa lá. Então essa é a dica que eu deixo para vocês aí quando forem trazer materiais diferentes ou que você desconhece, utilizar o Google para procurar então os guias de moldagem que você pode encontrar. Ah, mas Gilberto, eu não encontro o material que eu preciso porque não tem o guia de moldagem dele. Legal. Existem aí outras dicas que eu vou deixar para você agora, ó, de graça aí, ó, nesse vídeo, onde você pode baixar tabelas de similaridade entre os materiais e fazer o quê? Ver quais são os materiais mais similares e procurar esses materiais similares, os guias de moldagem desses materiais similares, para que você tenha referências aí do que colocar no processo. Ah, eu não sei que temperatura que é, eu não sei que temperatura o molde trabalha, eu não sei que tipo de parafuso injetor tem que ter a máquina, eu não sei como é o comportamento desse material durante a dosagem ou durante a injeção, então ali eu consigo ter referências usando resinas similares ou materiais similares no dia a dia, beleza? Então a dica de matéria-prima tá aí para vocês de como é que eu soluciono certos problemas dentro do processo produtivo. E a segunda parte, então, do nosso terceiro episódio fala sobre o molde. O molde, pessoal, eu acredito que dentro do processo o molde represente mais de 70% da regulagem da máquina. Isso é, a responsabilidade de regulagem da máquina depende mais de 70% do molde. Então, eu escuto muita gente falar: moldes bons injetam em qualquer máquina, seja ela ruim ou seja ela boa, ou trabalham em qualquer máquina, seja uma extrusora, seja uma termoformadora, uma sopradora, etc. Agora, moldes ruins, aí você precisa ter máquina boa. E mesmo assim, não é garantia de que você vá produzir bem, ok? Então, o molde, na minha opinião, ele representa mais de 70% das influências de processo. Se você desconhece essa pecinha, que é um molde, imagine então o quanto ele não representaria da regulagem da máquina, né? Se você já conhece, ele representa 70%, se você não conhece, encaixa o 100% aí de responsabilidade. Então, por isso que hoje tem muita gente que não consegue dar estabilidade de processo nas condições gerais porque desconhece tudo que tem no molde. O molde, gente, deve possuir ali desenhos para que você analise como são os canais de injeção, como são os canais de distribuição de material, quais são os pontos onde eu tenho que fazer as saídas de gases, onde são os pontos onde eu tenho maior influência de rebarba, aonde eu preciso colocar ou distribuir melhor as pressões, se eu tenho as paredes da peça mais uniformes, por onde passam os canais de refrigeração, como eu ligo a refrigeração no molde, se eu preciso aquecer certas partes, se eu preciso refrigerar certas partes. Então você imagina, se eu já não tenho desenho de produto, eu não tenho desenho do molde, eu não tenho características de entrada e saída de água no molde, por exemplo, identificados. Entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2. Aí eu começo a fazer as ligações de água, eu começo a ver que está faltando entrada e saída no meu distribuidor, aí eu começo a fazer os jumps, né? Eu começo a jumpear, começo a ligar mangueiras entre as saídas e entradas para poder aproveitar melhor o meu distribuidor, que não tem tantas vias assim, e diminuir o número de vias de entrada e saída do molde. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter deficiência na refrigeração.
vou ter problemas de falha de balanceamento das cavidades, porque eu já tirei todo o balanceamento das cavidades com a água gelada entrando em pontos que não deveria, né? Então, vejam, pessoal, não estou falando só de refrigeração, não. Tenho problemas também de extração, anéis de centragem, diâmetro da bucha de injeção, a entrada, o diâmetro do bico. Ah, vamos supor aí, eu tenho lá, né, a bucha de injeção com 10 milímetros e tenho o bico da máquina injetando com 3,5, 4 milímetros. Olha a diferença que eu tenho de uma entrada para outra, gente. Né? Isso vai ajudar? Não. O bico está restringindo mais de 50% a passagem de material. Né? Se eu tinha uma bucha de 10 e tem um bico que tem 4, mais de 50% aí está comprometido. Né? O fluxo não vai chegar na cavidade como se deve. Eu precisaria abrir muito mais o furo do bico para ter o quê? Maior vazão de material. Então tudo isso, gente, a gente não olha. Qual é o técnico de processo que vai lá, mede a mangueira que ele está colocando no molde? Mas eu tenho lá um conector fixo lá, 10 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros, 12 milímetros. Tá, mas por que você tem essa saída aí? Por que você tem essa entrada desse conector? Você já fez essa pergunta? Eu não podia aumentar para melhorar a vazão? Eu não podia diminuir para aquecer certas partes do molde? Né? Que mais? Barra extratora, por exemplo, não podia fazer um pouquinho maior para diminuir o curso de extração? Então são detalhes, pessoal, que a gente não pega no dia a dia, porque normalmente passa batido. Você vai, coloca o molde na máquina, já tem que regular, já tem que tirar a peça e não consegue fazer esse tipo de análise nunca. E toda vez que você coloca o molde é aquela correria, e toda vez que você vai para a máquina é aquela correria, e aí tira a peça, não consegue estabilizar. Aí você vai ver, a ligação de água não está igual a que você fez da primeira vez. Ou que você já fez no passado, porque você não anotou. Você não deixou anotado ali, não seguiu a ordem, fez os jumps de forma incorreta, ligou uma entrada em uma saída onde não deveria, então travou a circulação de água no molde. E aí? Né? Quem paga a conta depois é o produto. Quem paga a conta depois é o retrabalho, é o refugo, é a falha ou é a rebarba que a peça vai ter. Então, pessoal, o molde é importantíssimo dentro do processo, tá? Então, segue aí a minha dica. O molde é uma peça única e se você não tiver conhecimento sobre ela, vai ficar difícil de você dominar a regulagem da sua máquina. Então, a partir de hoje, que você já sabe da importância disso, comece a solicitar desenhos de molde, comece a solicitar projetos, para você poder acompanhar construtivamente. Se não está identificado certas coisas no molde, né? Vai lá e peça para identificar. Pode gravar para mim os canais de entrada e saída? Pode me ajudar aqui com o diâmetro da bucha de injeção para eu saber se o bico está adequado para a peça? Né, para a máquina em si, para a máquina poder ter um furo mais apropriado. Mas Gilberto, eu uso esse bico para todos os moldes. Já está o problema aí, ó. Cada molde vai ter o seu bico em relação à bucha que ele tem. Então, se você usa um bico só, você já pode estar causando problema aí. Entende? Olha a dica aí de novo para processo de injeção. Então, pessoal, se você gostou do tema, já se inscreve no canal. Aproveita agora, já se inscreve. Se você gostou também, deixa o like, é lógico. Deixa o like aqui para dar engajamento para nós. Né? Ativa as notificações para que você receba sempre o vídeo em primeira mão. Toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai receber esse vídeo aí. E não deixa, pessoal, de compartilhar e comentar, tá bem? Comente as dúvidas que você tem aqui embaixo. Aproveite esse momento, porque o próximo vídeo que eu for fazer para você vai ser respondendo as perguntas que foram feitas nos vídeos 1, 2 e 3. E aí, você já deixa aqui o seu comentário e eu vou ler a sua pergunta para que você possa então ter as suas dúvidas respondidas. Beleza? Eu agradeço se você chegou aqui até o final. Comenta aqui também. Cheguei ao final, Giba. Valeu, obrigado pelas dicas. E bora então para os próximos vídeos. Obrigado e eu vejo vocês em breve aí no canal do Plástico. Valeu, até mais.